Olá, que tal? Muito buenas tardes. Uma vez mais, aqui estamos com nossa classe para todos os obreiros e para todos os colaboradores, CPOs, para todos os servos de Deus e para você que lhe gusta todos os domingos participar da classe, porque esta classe fortalece a vida espiritual de todas as pessoas que participam. Vamos primeiro a ser uma oração para que o Espírito Santo conduzca esta classe e fortaleça a todos os servos. Se pode, cerre os olhos. Mi Deus e mi Padre, em nome de nosso Senhor Jesus, primeiramente eu lhe agradeço por la Santa Bíblia, por la palavra dele, Senhor, que abre nossos olhos, que alimenta nossa fé e que traz para cada um de nós outros um avivamento espiritual. E este avivamento genera em nós outros o temor, a força para não se meter, ensuciar-se com ele pecado. Espírito Santo, abra o entendimento de todos para que eles possam entender espiritualmente. Se há alguma pessoa indisposta, que esta indisposição seja echada no inferno. Se há alguém com pereza, com dolor, com mal-estar, seja livre de todo isso, para que esta classe abra os olhos, para que esta classe pueda salvar alguém que se encontra a um passo de ser sequestrado por ele pecado. Meu Padre, tome a direção e conduzca esta classe em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Nós outros, domingo passado, não realizamos a classe porque houve a reunião 5 da tarde com o senhor Obispo Gustavo, com transmissão para todo o país. Quem estuvo sabe que foi uma grande bendição. No último domingo, nós outros paramos, meditamos hasta o versículo 8, do livro de primeira epístola de Pedro, capítulo 2, hasta o versículo 8. Hoje vamos meditar apenas no versículo 9, mas primeiro mire em pantalla no que está escrito aí, o tema da classe. Deus não pede nada que você não pueda fazer. E é verdade. Deus nunca me vai a pedir algo que eu não pueda fazer. Tudo que Deus pede, Ele sabe que está a nosso alcance. Aunque diga para dar ou para ser isso que Deus está pedindo, tenho que sacrificar. E é através dele sacrifício que uno prueba que Deus em sua vida ha sido e sempre será Ele primeiro. Vamos a meditar no versículo 9, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mire que está escrito aí. Pero vosotros sois linaje escorrido, real sacerdócio, nação santa, pueblo adquirido para a possessão de Deus, a fim de que anuncieis as virtudes de aquele que os chamou de las tinieblas a sua luz admirável. Mire que Pedro aí se encontra revelando a seus servos, a los servos de Deus, para que Deus los chamou. Porque Deus não chamou alguém de las tinieblas para a luz,
para ser uma pedra de tropeço. Não. Deus não me chamou de las tinieblas para a luz, para ser uma vergonha, um malo exemplo, um malo testemunho. Não, Ele nos chamou para revelarmos as virtudes de Ele ao mundo e mostrar sua luz admirável, porque quando a pessoa de verdade, ela reconhece, foi Deus que me chamou, foi Deus que me ungiu para que eu seja um testemunho para Ele. Todas suas atitudes são admiráveis, todas suas atitudes se prova que uno de verdade é um servo, é uma serva de Deus Altíssimo. Aí está a explicação. Pedro estava dizendo uma verdade de grande importância. Em primeiro lugar, falou de um linaje escorrido. Em segundo lugar, de um real sacerdócio. Em terceiro lugar, de uma nação santa. E em quarto lugar, de um povo adquirido para a possessão de Deus. 4 coisas. Pedro estava falando de 4 propósitos, pelo qual Deus me chamou, pelo qual Deus lhe chamou. Deus não chamou a cada um de nós outros para sermos uma pedra de tropeço ou motivo de escândalo, mas Ele nos chamou para ser verdadeiros testemunhos de sua existência. Primeira coisa que Pedro falou, linaje escorrido, significa que um servo não necessita lutar por ocupar um lugar na casa dele, Senhor. Quantos estão preocupados por uma posição? Quantos estão preocupados em aparecer? Eu quero aparecer. Eu quero que todos sepam quem sou eu. Mas quem é linaje escorrido, sua maior preocupação é servir. É para servir e nada mais. Aí Pedro diz a explicação. Já que ele lo escorreu, e todo escorrido não tropeça em el altar. Toda pessoa que é escorrida por Deus, você não vê ela tropeçando em el altar, se equivocando em el altar. Sua vida nel altar não é pão imundo, mas é vida santificada e purificada. Ao contrário, está firme em obediência. Quem foi chamado por Deus, quem nés linaje escorrida, está firme em obediência. Nosso Deus buscou e busca a seus servos para afirmar uma relação eterna. Creia-me que Deus não quer um relacionamento com nós outros por um tempo, por alguns anos, não. Deus quer ter um relacionamento com Deus hasta a eternidade. Deus quer que uno lo sirva hasta a morte, com esta característica de servo, que sempre ha dito para Deus, eis-me aqui. Porque quando um servo deixa de dizer, eis-me aqui, ele se perde. Porque um verdadeiro servo, todas as vezes que Deus habla com ele, ele ha dito a Deus, eis-me aqui. Que significa, pastor, eis-me aqui? Está à disposição de obedecer. Vai em contra sua própria vontade para que prevaleça a vontade de Deus. Aí sigue mais a explicação. Fuimos selecionados por Deus
para não tropeçar. Deus não me chamou para tropeçar. Eu vivia tropeçando. Eu era uma pedra de tropeço quando Ele me chamou. Então, eu não posso tropeçar. Tu não puedes tropeçar. O diabo deseja que nós outros venhamos a tropeçar, para que este tropeço seja motivo de escândalo, de vergonha para Deus. Não podemos dar este prazer ao diabo, este prazer aos demônios. Segunda coisa que Pedro falou, real sacerdócio. Em los dias do Antigo Testamento, um rei não podia ser sacerdote e um sacerdote não podia ser rei. As duas funções estavam separadas e eram distintas, pero em Cristo Deus ha puesto a cada servo uma nova categoria. Agora somos hijos dele rei e temos acesso livre e personal ao Deus Todo-Poderoso. Veja que ele rei, naquela época, não poderia ser a função dele sacerdote. Ele sacerdote não poderia ser a função dele rei. E hoje, em Cristo Jesus, podemos reinar e ao mesmo tempo a ser a função de sacerdote, porque sacerdote é todo aquele designado a sacrificar, e nossa vida sempre será um sacrifício para nosso Deus. Terceira coisa que ele falou, nação santa. A palavra santa significa simplesmente apartado. Nós outros que somos apartados do mundo, da vontade do mundo, Deus nos chama de santo. Não porque somos melhores, não somos melhores que nadie, mas todo aquele que se aparta dele pecado, da prática dele pecado, Deus o vê como santo, como nação santa, apartada de todo que desagrada a Deus. O Espírito Santo ha sellado a todos os servos como hijos de Deus, e nada pode deshacer esta relação com Ele Padre. Só uno mesmo. Uma vez que uno foi sellado por Ele Espírito Santo, só uno pode deshacer esta aliança com Deus, porque Ele mal não lhe pode tocar. As lutas não lhe pode apagar, nada lhe pode prejudicar, porque em realidade uno está sediado com ele Espírito Santo por estar separado de coisas e pessoas que lhe pueda lhe separar da presença de Deus. Quarta e última coisa que Pedro disse: pueblo adquirido para possessão de Deus. Antes éramos prisioneiros da possessão das tinieblas, e hoje somos possuídos por ele Espírito Santo, por ele reino de Deus em nossa natureza. Está consciente de quão valioso é você para ele Padre Celestial? Você está consciente de quão valioso, de quão valiosa é você para ele Padre Celestial? Mas, ao mesmo tempo que somos valiosos, muito valiosos para Deus, ele, diabo, também nos vê como muito valiosos, porque ele quer levar a alma de uno para um lugar de tormento. Aí diz assim: vale tanto para ele que comprou
la salvación de la humanidad a un gran precio, la vida de su Hijo unigénito. Se nuestra alma não tuviera valor para Deus, Ele não havia hecho um grande sacrifício. Ele sacrificou seu único Hijo, ele Senhor Jesus. Era unigênito, único. Mas quando nosso Senhor Jesus morreu em la cruz, sacrificou a vida em la cruz, ele deixou de ser unigênito para ser primogênito. Por isso que eu, os terdes e todo aquele que se arrepende de seus pecados, de sua vida antiga e sepulta em ele bautistério, estas pessoas podem ser chamadas hijos de Deus, porque entregaram, deixaram de ser uma criatura para ser hijos de Deus, porque allí se entregaram de corpo, alma e espírito. Aí diz mais a explicação. Aunque usted e eu digamos que hemos venido a Cristo, ele disse que nos ha elegido. Recordemos que ele Senhor Jesus dijo a seus próprios apóstolos: não me elegistes vosotros a mim, sino que eu os elegi a vosotros. Ou seja, não foi Deus, não foi eu, não foi você que encontrou a Jesus, porque Jesus nunca esteve perdido. Foi Ele que nos encontrou. Ele me encontrou perdido, sujo, endemoniado, uma pessoa llena de conflitos, lleno de sofrimento, era uma pessoa completamente possuída por el ódio, frustrado. Ele me encontrou. E quando ele me encontrou, ele me chamou. E eu aceitei ele chamado de ele e me entreguei para que ele pueda hacer de mim possessão de sua morada. Aí diz mais: os verdadeiros servos, em realidade, vivem uma extraordinária experiência que é estar com a vida completamente em Cristo e em el altar. És uma satisfação ser membro do corpo de Cristo, possuídos por ele Espírito Santo, que nos fortalece e nos capacita. Veja que maravilha, é isso que Deus quer, que uno seja fortalecido e firme com ele Espírito Santo e nele altar. Para terminar, diz mais: todos os verdadeiros servos são linaje escorrido, uma família, um pueblo distinto del mundo, de outro espírito, em los princípios e em la prática. Não basta dizer sou de Deus, sirvo a Deus. Seus princípios e as práticas mostram que você é. Não necessita uno dizer eu sou de Deus, eu sou de Cristo. As práticas, o que uno pratica, os princípios de uno mostram se de verdade ele és ou não és um servo de Deus. Aí diz mais adelante, que nunca poderiam ser, eu nunca poderia ser, eu nunca me imaginei servindo a Deus. A pessoa que eu era, eu nunca me imaginei servindo a Ele, ou muito mais, fazendo a obra de Ele. Mas quando Ele
nos limpia, nos libera, com nosso permisso, é claro, uno dá permisso, ele limpa uno e bautiza uno com o Espírito Santo, ele usa uno de uma maneira em que todos quedam admirados. Aí diz mais aí, para terminar, que nunca poderiam ser, pero foram escorridos em Cristo para ser tal, e foram santificados por ele Espírito Santo. Quem santifica-nos, quem fortalece-nos dia tras dia, não é el homem, é ele Espírito Santo, através de nossa entrega e de nossa servidumbre. Seu primeiro estado era um estado de tinieblas, se acorda? Que nosso primeiro estado, Deus nos encontrou, Cristo nos encontrou, llenos de tinieblas, pero foram chamados de las tinieblas para a luz. Estávamos nas tinieblas, e Deus nos chamou de las tinieblas para a luz. Antes, em la luz, éramos mentirosos, éramos pessoas muito difíceis, mas depois que saímos das tinieblas para a luz, e nas tinieblas se guardava ressentimento, ódio, os olhos tinha a malícia, éramos pessoas inconstantes, havia dia que despertava contenta, havia dia que despertava com rabia de uno, de todos, mas quando saímos das tinieblas para a luz, nova vida. Uma vida separada das tinieblas, onde uno já não aceita mentir, já não aceita viver na prática dele pecado. Aí ele diz mais assim, pero foram chamados de las tinieblas para a luz, donde receberam alegria, prazer, prosperidade e o mais importante, la salvação. La alegria, el prazer, la prosperidade é muito bueno, mas não há nada mais prazeroso, mais feliz que uno tener la alegria de la salvação. Próximo domingo, vamos a meditar nele versículo 10. E gostaria que você vá preparando-se, porque este sábado, dia 7 de agosto, aí está, reunião de los obreiros. Qual é o título desta reunião? Eis-me aqui. Vamos falar de 4 tipos de servos. De 4 tipos de servo. Qual deles 4 te poderá dizer, este sou eu? E Deus, através desta revelação, eis-me aqui, porque quantos que começaram sua caminhada com Deus, eis-me aqui. Para todo dizia isso, eis-me aqui. E passando ele tempo, os servos que diziam, eis-me aqui, hoje já não há dito, eis-me aqui. Hoje já há hecho as coisas à sua maneira, e Deus ha estado triste por isso. Nesta reunião, todos os obreiros, colaboradores, CPOs e servos. E vamos a ter a graduação de los novos colaboradores. Tivemos 6 meses de CPO, de classe, com pessoas que desejaram fazer a obra de Deus, foram chamadas por ele Espírito Santo, e este sábado agora, todas elas estarão sendo graduados a colaboradores, e estaremos aprendendo sobre esta direção que Deus está dando. Eis-me aqui. Só o que eu gostaria que todos os obreiros, atenção, todos os obreiros de Guayaquil,
todos colaboradores de Guayaquil e servos. Todos de Guayaquil vendrão para o templo de la fé. E as igrejas de las províncias e as mais alejadas receberão o link para participar. Todos os obreiros lutem para trazer um discípulo. Não venham solo, porque todos os obreiros participam e apoiam ele grupo jovem, ele grupo de evangelização, conhece um membro da igreja, você vai atrair um discípulo obreiro, e todos trairão um frasquito com ele azeite. Eu estive no templo de Salomão, e allá no jardim do templo, eu consagrei o azeite, como você pode ver aqui, eu consagrei o azeite, e trago este azeite desde o templo de Salomão. Este azeite é desde allá do jardim, foi fabricado allá mesmo, foi de allá mesmo. Vamos colocar uma gota deste azeite em seu frasquito, você vai trazer um frasquito com ele azeite, onde eu orientarei a todos os servos como usar este azeite para sua vida espiritual, e vamos ungir a cabeça. E todos os dias que a pessoa ungir a cabeça com este azeite, uno vai a dizer a palavra que o diabo mais odia: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, para lhe servir. Todos os dias, uno vai ungir e dizer: eis-me aqui. Será um propósito muito forte. E ele, discípulo obreiro, que você vai atrair, oriente ao discípulo que também traga um frasquito com nele azeite, onde na própria entrada estaremos colocando uma gotita dentro do azeite, este próprio azeite. Eu estarei enviando este azeite para todas as igrejas universal do país. E aí, em sua igreja, acontecerá o mesmo, para que o Espírito Santo pueda bendecir. Amanhã, nós outros estaremos nele programa Obreiros em Foco, e estaremos mostrando 5 passos para uno receber o Espírito Santo. Aí está a placa, 5 passos. Você vai aprender quais os 5 passos para receber o Espírito Santo, e já estamos no ayuno de Daniel hasta dia 21. Dedique-se, prepare-se, organize-se, porque este sábado, às 4h30, será muito forte. 4h30 da tarde, todos os obreiros e obreiras uniformados, todos os colaboradores uniformados, todos os servos podem vir, grupo jovem, grupo de evangelização, os membros, e todos tragam um frasquito com ele azeite, que tenho a certeza que será uma grande bendição, onde todos os servos receberão um avivamento para seguir nele primeiro amor e para seguir dizendo para Deus: eis-me aqui. Vamos a ser a última oração. Mi Deus e mi Padre, muitíssimas graças por esses momentos em tu gloriosa presença. Bendiga a todos os servos. Bendiga esta reunião dia sábado, dia 7 de agosto, onde estaremos com alegria graduando mais colaboradores para a tua obra, para que eles sejam usados por ti para ganhar alma. Eles que chegaram à igreja em las tinieblas e foram chamados de las tinieblas
para a luz. E hoje ajudarão a nós outros a sacar outras pessoas das tinieblas. Mi Padre, bendiga, porque este azeite que vamos regalar para eles trairão ele frasquito e receberão uma gotita. Este azeite foi consagrado, porque ele foi traído desde dele jardim, dele templo de Salomão. E temos a certeza que acontecerá um avivamento nele temor. Se há alguém que ha perdido ele temor, volverá a tener temor, a fortalecer sua servidumbre, a fortalecer sua vida espiritual. E que aconteça em esta reunião, aqui, batismo com ele Espírito Santo em todos os discípulos e servos, e a cada obreiro, obreira, colaborador que já tem tu Espírito, aconteça um avivamento em nome de Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Que Deus me los bendiga a todos ustedes. Não perda amanhã ele programa Obreiros em Foco, 9 da noite, e ao final dele programa vamos estar fazendo uma búsqueda ao Espírito Santo. Que Deus me los bendiga a todos e hasta la próxima.